E aí, galerinha do Jus Descomplicando, e aí, tudo bom com vocês? Bem, hoje nós vamos falar sobre licitações e contratos administrativos. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, Jus Descomplicando, tá? E saibam que apenas o conhecimento, ele vai transformar a vida de vocês, tá? O conhecimento, ele é luz nas trevas da ignorância. Compartilhem o canal e se inscrevam. Estudem, gente, estudem. Que os estudos, o estudo ele vai modificar a vida de vocês, transformar para melhor. Né? Então, o assunto de hoje é um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre licitações e contratos administrativos, tá? Pautados na Lei 14.133 de 2021. E aí, nós vamos analisar os conceitos, né, as modalidades, princípios e aplicações práticas, né? Em relação às licitações que nós vamos explanar aqui todo o conceito delas e espero que eu possa ser o mais clara e objetiva possível, né? Porque isso aqui despenca em concurso da OAB, em concurso público, e é interessante, né? É interessante para fins de cidadania, que vocês saibam o que é a licitação. Primeiramente, nós vamos explanar aqui sobre o conceito da tal licitação. O que é a licitação, né? Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. Olha só. Ó, a licitação ela é um procedimento administrativo. Olha só. Aí o conceito, ó, procedimento administrativo que vai visar concretizar o princípio da impessoalidade nas contratações públicas, selecionando a proposta por meio de critérios objetivos previamente estabelecidos. Ou seja, a licitação ela vai propiciar que a administração ela trate as pessoas que querem contratar com a administração pública com igualdade, né? Que é o princípio da impessoalidade. Não vai ter, né, privilégios, né, em detrimento de certas pessoas. Todos terão que ter a mesma condição de participar das licitações, né, em condições de igualdade, para que não fira o princípio da impessoalidade. O objetivo da licitação é selecionar a proposta com o resultado mais vantajoso para a administração pública. Lembrando que a licitação é o quê? A licitação ela vai ser feita por quê? Porque a administração pública ela não pode fazer igual ao particular. O particular, se ele quer comprar, por exemplo, uma impressora, por exemplo, ele vai na loja e compra a impressora, certo? A administração pública ela não pode fazer isso por causa do princípio da indisponibilidade do interesse público. Na administração pública, ela vai ter que fazer esse procedimento licitatório para poder comprar a impressora, porque né, o bem público, né, como posso dizer, os recursos públicos, eles são regidos pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. E a administração, ela não vai contratar com quem ela bem entender. Não, ela vai ter procedimentos, ela vai seguir diversos princípios, diversos procedimentos para que ela possa comprar, para que ela possa alugar, né, determinado imóvel. Vai ter diversos princípios que ela terá que seguir, diferente do particular, que tem o dinheiro dele e vai poder comprar, contratar em qualquer lugar que ele quiser. Mas aí o dinheiro, como posso dizer, os recursos públicos, eles não pertencem à administração pública, eles pertencem, né, à população. E aí está regido por diversos princípios, tá bom? Continuando aqui, a finalidade da licitação. Compra de produtos, contratação de prestação de serviços públicos, etc. E aí vai ter que seguir todas essas regras, né, imanentes da licitação. Fundamento legal da licitação. Na Constituição Federal de 88, tá? Artigo 37, inciso 21. Olha só. CF 88, artigo 37, inciso 21. Aí diz assim, ó, desculpem. Ressalvados os casos especificados na legislação. Que legislação é essa? É a Lei 14.133 de 2021, que é a famosa nova lei de licitações, tá? Aí, ó, ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública. Aí, olha só, esse início aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho para explicar uma coisa para vocês que é importante. Espera aí, olha só. Ressalvados os casos especificados na legislação, ou seja, vai haver casos na legislação que não vai haver necessidade de fazer a licitação. A contratação vai ser feita sem a licitação. A gente fala que a contratação vai ser direta, tá? Mas isso é uma exceção e nós falaremos desses casos no decorrer da explicação, tá? Então, olha só. Salvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Por quê? Porque você não pode restringir, né, o procedimento licitatório. Ele tem os licitantes, eles têm que ser tratados de forma isonômica, né? Eles têm que ter igualdade de competitividade, tá? Igualdade de condições para participar na licitação. Aí a competência para legislar sobre licitações está na Constituição Federal, no artigo 22, né? Inciso 37. Então, a União, ela vai estabelecer normas gerais sobre a licitação e contratação. Os estados, os municípios e o Distrito Federal vão legislar sobre normas específicas pautadas nas normas que foram estabelecidas pela União, tá bom? E aí, continuando aqui, né? Vamos seguindo. Aí aqui é um mapa mental feito pelo querido professor Herbert Almeida, lá do Estratégia Concursos, tá? Tá aqui, ó. Ele disponibiliza um material muito bacana, tá? Gratuito, um e-book sobre licitações, que eu recomendo que vocês leiam, que é um material excelente, né? O professor Herbert Almeida é espetacular, um dos melhores professores de direito administrativo que tem. Quem quiser aprofundar o assunto, eu super recomendo que baixem o e-book do querido professor Herbert Almeida do Estratégia, tá? Aí, aqui nós vamos falar sobre a abrangência da lei de licitações, a lei 14.133, ó, peraí que tá feinho isso aqui, né? Uma beça, ó, a lei 14.133 de 2021, tá? Então, quem está sujeito, né, a abrangência, quem está sujeito a essa lei? Olha só, querido professor Herbert Almeida, ele colocou aqui, ó, aplica-se. A quem aplica-se a lei 14.133, lei de licitações? Aplica-se à administração direta, União, Estado, DF, municípios, administração autárquica, as autarquias, INSS, por exemplo, né? Aplica-se também a todos os entes, ó, aos entes fundacionais da União, Estado, DF, municípios, né? A aplicação dela é bem abrangente. Abrange também, ó, a função administrativa, né? Quando exerce a função legislativa, o legislativo e o judiciário, né? Abrange também os chamados fundos especiais e entidades controladas, né? Direto ou indiretamente pela União, Estado, município, DF. E aí aqui também o professor Herbert Almeida, ele cita casos especiais, né? Que, desculpem, casos especiais de abrangência, né? Da Lei 14.133 de 2021, olha só. Não se aplicam, olha aqui, casos especiais, ó. Repartições sediadas no exterior, não vai se aplicar, tá? A Lei 14.133, por quê? Eles têm um regulamento próprio, peculiaridades, ó. Recursos de agências e organismos internacionais que podem ter regras próprias, reservas internacionais que vão ser regidos por ato normativo do Banco Central, tá? E aí a Lei 14.133 de 2023 não vai se aplicar via de regra, olha só. As empresas estatais, quais sejam? Empresas públicas, ó, empresas públicas e
sociedade de economia mista. Para quem não souber o que é empresa pública e sociedade de economia mista, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando sobre a administração indireta, tá? E aí eu vou deixar aqui um linkzinho para que vocês acessem essa aula, tá bom? Aí, as empresas estatais vai ser aplicado, né, no âmbito das licitações, a Lei 13.303 de 2016, tá? A Lei 14.133 de 2021, ela vai ser aplicada em relação às empresas públicas e sociedade de economia mista, em relação às disposições penais, tá? Critérios de desempate e em relação à modalidade de pregão, que eu vou explicar certinho para vocês o que é, tá? Isso aqui é uma visão geral, né? O professor Herbert Almeida, ele arrebenta nessa matéria e eu recomendo que vocês baixem o e-book dele, tá? Que é bem completão. E é gratuito, né? Não paga nada. Tá lá de graça aí na internet para quem quiser estudar. Então, nós vamos aqui para as finalidades da licitação. Quais são as finalidades da licitação, né? As finalidades da licitação, né, são as seguintes. E aí eu faço a pergunta, né? Por que a administração pública precisa licitar? Por quê? Ela precisa licitar pelo seguinte, para que ela obtenha a proposta mais vantajosa, né? Proposta mais vantajosa. E essa proposta mais vantajosa, ela não está limitada ao menor valor, tá? Ela vai considerar também, ó, a melhor técnica, tá? O conteúdo artístico, ela vai considerar a técnica e preço, ela vai considerar o maior retorno econômico e o maior desconto. Isso aqui nós vamos explicar, tá? No decorrer da aula, que isso aqui são critérios para que você selecione a proposta, né? Aí, de acordo com as modalidades de licitação que nós vamos elencar, vai ter o tipo, né, como pode ser, de critério para escolher as propostas, tá? Aí cada modalidade vai abranger um determinado tipo de técnica, né? E aí nós vamos elencar todas elas, explicar com uma maior especificidade, tá bom? Ela vai também promover a isonomia e competição. Isonomia e igualdade, né? E competição, a competitividade, né? Igualdade entre os licitantes, né? Olha só, vai possibilitar participação de particulares nas contratações estatais em iguais condições, tratando os licitantes com igualdade para privilegiar a justa competição, né? Você não pode ferir o princípio da competitividade, né? As pessoas, elas têm o direito de participar em iguais condições, tá? A licitação também vai promover o desenvolvimento nacional sustentável, tá? E incentivar o desenvolvimento sustentável, ou seja, em determinados casos, determinadas empresas, né, que, por exemplo, trabalhe com recicláveis, que promova, né, a gente chama energia verde, né, energia limpa, ela vai ter, como pode ser, determinados benefícios em relação a outras empresas na licitação, tá bom? Aí vai promover aí uma isonomia, porque essa empresa vai estar promovendo o desenvolvimento sustentável, tá bom? Também a licitação, ela vai combater a corrupção, né? Que é, assim, é o espírito da lei, né? Nem sempre consegue, né? Mas uma das finalidades é essa, tá? Por quê? Porque, olha só, ela vai evitar contratações com sobrepreço, né? Pelo menos vai tentar evitar, né? Que é o valor superior ao de mercado, e vai tentar também evitar o superfaturamento, que é a compra em quantidade muito acima do necessário, tá bom? Ela vai também viabilizar o interesse público, né? Que é o fim sempre colimado pela administração pública, atingir o interesse público, né? Olha só, que a satisfação do interesse público, ela vai ser fim princípio em detrimento do interesse privado, né? Que está balizado no princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Porque o interesse público não está disponível a quem quer que seja, né? A administração, ela tem que primar sempre por atingir o interesse da coletividade. E os recursos públicos, que são escassos, né? Os recursos públicos não são infinitos, né? É preciso fazer sempre mais com menos, porque os recursos públicos são muito escassos, né? E aí a gente tem também
no direito financeiro a famosa lei orçamentária anual, que vai estipular quanto cada órgão vai gastar, né? Eu no futuro vou fazer também aqui no canal, também aulinhas sobre direito financeiro, que é bem legal, tá? E a lei orçamentária, ela vai ali limitar o que cada órgão tem para gastar, e esse órgão vai ter que tentar fazer sempre mais com menos, né? É esse o espírito da lei, né? Esse é o espírito da lei. Continuando aqui, olha só, isso aqui é interessante, que houve uma transição da antiga lei 8666/93 para a lei 14133 de 2021. Aí o que acontece? Essa lei 8666/93, ela está atualmente revogada, tá? Porque a lei 14133 de 2021 revogou. Essa lei 14.133 de 2021, ela trouxe diversos entendimentos do Tribunal de Contas da União, TCU, né? Diversas normas que a lei 14.133, ela não tinha, tá? A lei 14.133 não tinha essas normas, né? E ela acabou ficando uma lei, assim, digamos assim, obsoleta, né? E aí a 14.133 trouxe muitas súmulas, né? Do TCU, do TCU, trouxe muitos entendimentos até jurisprudenciais do próprio STF, STJ, e aí ela foi e inovou em muita coisa na licitação, né? Ela promoveu, assim, uma verdadeira revolução, né? Nas licitações que são feitas atualmente, né? Uma lei bem interessante, estude essa lei, porque essa lei vai estar na prova de vocês, viu? E é bem bacana. Então, olha só. Aí o que aconteceu? Olha só. Essa nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, né? Ela revogou imediatamente os artigos 89 e 108 da antiga lei 8666/93, que tratavam sobre os crimes e das penas no processo judicial, tá? Aí o que aconteceu? Não houve aquele chamado vacatio legis, tá? A lei 14.133 de 2021, a vigência dela, ela passou a vigorar na data da sua publicação, no dia 1º de abril de 2021, tá? E aí ficou, assim, meio que perdurando, né? Olha só, a lei 8666/93 quase não sai, né? Ela ficou assim, como posso dizer? Olha só, ela ficou com muitos dispositivos ainda válidos e também com a lei 14.133 também valendo, tá? Olha só, serão revogados 2 anos após a publicação da lei 14.133 de 2021, né? Olha só, a lei 8666/93, aí tinha também essa lei 10.520, que era a antiga lei do pregão também, tá? Tinha essa lei também, a lei 12.462 de 2011, que era a chamada RDC, né? Que era Regime Diferenciado de Contratações Públicas. E aí essas leis, elas também existiam, né? E aí essas leis, elas ficaram durante 2 anos ainda vigendo, tá? Depois de 2 anos elas foram todas revogadas, ou seja, estão revogadas, né? Que a lei 14.133 de 2021, né? Em 2023, essas leis aqui foram todas revogadas pela lei 14.133 de 2021. E isso ocorreu por quê? Isso ocorreu porque a lei 14.133 de 2021, ela é uma lei que ela tem, assim, uma abrangência enorme na administração pública, e os servidores, né, eles tiveram que se adaptar às novas regras, né, e aí teve esses períodos de transição para maior adaptabilidade, tá bom? Aí também teve uma outra questão interessante, desculpem, olha só, essa chamada aqui opção, né, olha só, até abril de 2023, foi possível, né, optar por usar a lei 14.133 de 2021, a lei 8666/93, a lei do pregão ou do RDC. Nesse período, o edital ou contrato deverá explicitar a lei regente, sendo vedada combinação de regras. Ou seja, você podia escolher entre uma lei e outra nesse período aí de um períodozinho de transição, né? Porque a lei já estava vigente.
Aí aqui, olha só, o regime do contrato segue o regime da lei escolhida durante toda a sua vigência, tá? Então, você escolheu uma determinada lei, o contrato, ele foi firmado, por exemplo, em cima da lei 8666/93, aí vai ser essa lei que vai reger o contrato até a sua finalização. Para quê? Para assegurar a famosa segurança jurídica, né? Você firmar um contrato por uma lei e depois trocar para outra. Não pode, né? Tem que assegurar a segurança jurídica, é um princípio basilar constitucional, né? Aí aqui também, olha só, esse mapa mental é bem legalzinho, né? Bem bacana, tá? Aí, olha só, a competência para legislar sobre normas sobre licitações, ó. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades. A gente vai estudar as modalidades, tá? Para as administrações públicas diretas, autárquicas, fundacionais da União, Estado, DF e municípios. Abrange todo mundo, né? Então, aí a União, ela vai legislar sobre normas gerais, tá? E as normas específicas sobre licitações podem ser editadas por todos os entes federativos, desde que não contrariem a nova lei de licitações. E também o que está escrito aqui? Peraí só um minuto. E também restringam sua aplicação apenas aos seus limites territoriais. Desculpem aqui pelo erro. Vamos continuar. Olha só. Aqui é uma exceção à regra da licitação, da contratação direta. Essa contratação direta aqui quer dizer o seguinte, que não vai haver licitação. Só que para não haver licitação, a lei tem que expressamente estar prevendo isso, tá? Então, a regra é que vai haver licitação. E a exceção é que não haverá licitação. Olha só. Regra. As contratações da administração pública devem ser precedidas de licitação. Exceção. Contratação direta. A licitação não é necessária em casos especificados na própria legislação. Olha só. Hipótese de contratação direta. É a chamada inexigibilidade, né? É um nomezinho que quer dizer o seguinte, nesse caso aqui não vai haver licitação, por quê? Porque, olha só, porque a inviabilidade de competição, não tem como competir, é impossível que haja licitação, porque vai ferir o princípio, né, um dos princípios basilares, que é o princípio da competitividade, olha só. Inviabilidade de competição, por exemplo, e isso está previsto no artigo 74 da Lei 14.133 de 2021, tá? Por exemplo, para contratar um cantor, por exemplo, um cantor consagrado pela opinião pública, né? Por exemplo, a Ivete Sangalo, que é consagrada, né, pela opinião pública. Como é que você vai fazer uma licitação para contratar a Ivete Sangalo? Não tem como, tá? E aí essa contratação vai ser inexigível. Os casos estão elencados na lei, no artigo 74 da lei, tá? Vocês deem uma olhada, que isso aqui é bem interessante e cai bastante em concurso público. Se houver inviabilidade de competição, não vai ter licitação, tá bom? Até rimou, né? Dispensa de licitação. Artigo 75, Lei 14.133, tá? Caso em que a lei vai dispensar a licitação. Nesse caso aqui, olha só, a lei, ela vai dizer que a licitação, ela é facultativa, dispensa. Ela é facultativa, ou seja, o órgão público, ele pode licitar ou não, tá? Aí vai ser uma facultatividade, né? A própria lei vai prever as hipóteses, tá? E esse rol, a gente fala que é um rol, essa letrinha aqui tá feia, peraí, deixa eu trocar aqui a caneta. Olha só. A gente fala que esse é um rol taxativo, tá? Taxativo dessa dispensa, tá? É um rol taxativo, porque somente o que está elencado ali na lei que vai poder dispensar, tá bom? Vai poder estar dispensado aí, né? Fazer essa, como posso dizer, facultatividade, dispensar ou não. E tem casos também em que a própria lei, ela veda a licitação, tá?
É o caso de licitação dispensada também, que está lá na Lei 14.133 de 2021, tá? Eu não vou elencar aqui todos os casos, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. E aí eu peço que vocês deem uma olhada lá na Lei 14.133 de 2021, tá? Exemplo prático de inexigibilidade. Contratação de um profissional do setor artístico, a Ivete Sangalo, né? Para uma apresentação musical em praça pública. Aí, olha só, desde que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, inviabilidade de competição. Tem esse critério, tá? Continuando aqui, agora nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que são os princípios da licitação, tá? E essa nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, nossa, mas ela trouxe um rol gigantesco, né, de princípios, né? Olha só, os princípios da licitação estão no artigo 5º, né, da Lei 14.133 de 2021, tá? Olha só, aí diz o seguinte, ó, na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade. O que é a legalidade? O princípio da legalidade é o seguinte: a administração pública só pode fazer o que a lei prevê, né? E aí a legalidade, ela vai estar, desculpem, consubstanciada pelo edital ali de licitação, tá? O edital de licitação, que vai ser a lei que vai reger todo aquele procedimento licitatório, tá bom? Princípio da impessoalidade, né? Você não pode, como posso dizer, dar privilégio para determinadas pessoas em detrimento de outros, todos vão ter que ser tratados da mesma forma, né? O da moralidade, né? Não pode ferir princípios morais, né? Por exemplo, contratar a esposa, o filho, o marido, né? Isso aí não pode fazer. Publicidade, tem que ser dada ampla publicidade, né? Para os atos emanados pela administração pública. Princípio da eficiência, né? Tem que procurar buscar o custo-benefício, né? Melhor custo-benefício dos atos praticados, interesse público, fim sempre colimado da administração pública vai ser atingir o interesse público, né? Probidade administrativa, né? Tem a ver com honestidade, boa-fé, né? Você não pode ferir, né? Atuar com desonestidade, com má-fé em qualquer campo, né? Seja na administração pública, seja nos interesses privados, né? A igualdade, todos serão tratados da mesma forma, né? A igualdade entre licitantes, né? Fora algumas exceções, né? Para favorecer determinadas empresas que sejam de menor porte, né? Aquela isonomia material que a gente fala. Mas a regra é que haverá a igualdade entre os licitantes. O planejamento, né? Que você deve planejar a licitação previamente, quanto vai ser gasto, por que está fazendo, né, aquela licitação. Princípio da transparência, que também tem a ver com a publicidade, né, mas a transparência ela é mais ampla. A transparência vai estar ligada a você, como posso dizer, você publicar, né, dar publicidade à licitação, mas de forma clara, objetiva, né. Desculpem a voz. Eficácia, né? Atingir objetivos, princípio também da segregação de funções, quer dizer que os servidores, eles vão ter que, algumas funções eles vão ter que exercer, como posso dizer, você tem que separar determinadas funções. Por exemplo, quem vai fiscalizar não pode também licitar, né? Fazer a licitação para evitar determinadas, que ocorram, né? Como posso dizer, para que possa ocorrer algum desvio, né, de recurso público, alguma coisa do tipo, né? A motivação, que os atos públicos devem ser motivados. Vinculação ao edital, quer dizer que o edital, olha só, vinculação ao edital, quer dizer que o edital é a lei da licitação, tá? É a lei da licitação, tá bom? O julgamento objetivo, né? Os critérios para julgamento eles têm que ser estabelecidos com objetividade, né? Sem ter subjetividade, tá? Segurança jurídica, que é o princípio basilar constitucional, né? Que a lei ali ela não vai poder
como posso dizer, eles vão mudar todos os critérios da licitação de uma hora para outra, né? Tem que estar previsto na lei. Razoabilidade, né? Os critérios eles têm que ser razoáveis para poder licitar. Competitividade, desculpem, a licitação, ela busca assegurar a competitividade, igualdade entre as partes na competição. Proporcionalidade, os critérios têm que ser proporcionais, né? A celeridade, né? O procedimento licitatório precisa ser célere, né? Não pode ser tão moroso. Economicidade também, economicidade quer dizer que a administração pública vai sempre buscar, como posso dizer, o fim colimado tem que ser a economicidade, os recursos públicos têm que ser usados da melhor forma possível, né? Você não pode ter gastos excessivos, né? Você tem que usar os recursos com critério, com objetividade e planejamento, tá? E o desenvolvimento nacional sustentável, que significa que determinadas empresas vão ter certos benefícios em detrimento de outras, tá? E também, além de todos esses princípios aqui elencados, são vários, né? Assim como as disposições do decreto, né, de 4 de setembro de 42, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Você tem que somar todos esses princípios às normas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Em que a administração pública ela vai ter que principalmente observar, quando for utilizar determinados princípios, como posso dizer, o efeito concreto das suas decisões, tá? Que é o que está na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, famoso LINDB, que foi modificado, né? Foi modificado recentemente, e aí acrescentou o artigo 20, né? Que também acrescenta muitos princípios lá interessantes também, tá? Que devem ser seguidos. Continuando aqui, vamos falar de alguns princípios relevantes, né, da licitação. Olha só, princípio da legalidade, que eu já falei, né? Princípio da legalidade que eu já falei, olha só. Vincula os licitantes e a administração a regras estabelecidas no edital e normas ao princípio da isonomia. Ó. Todos os interessados devem ter tratamento igual. É fundamental em todas as fases da licitação. Princípio da impessoalidade, a administração deve ser objetiva em suas decisões, afastando discricionalidade, subjetivismo no processo licitatório. O princípio da moralidade e da probidade, olha só. A conduta dos licitantes e agentes públicos tem que ser lícita e com moral e ética, obedecendo a regras da boa administração. Publicidade, né? Olha só. Todos os interessados devem ter acesso às licitações públicas e de todos os atos da administração durante todas as fases da licitação. Né? Tem que ser dada a mais ampla publicidade, né? Para quem quiser participar e atender os requisitos, né, solicitados pela administração, que possa participar, né? Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, né? Olha só, obriga a administração e o licitante a observar as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser criado e feito sem que haja previsão no ato convocatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que a licitação ela está vinculada a todas as regras consubstanciadas no edital da licitação. Princípio do julgamento objetivo, olha só. Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento das propostas. Ele não deve utilizar fatores subjetivos e critérios que não fazem parte do ato convocatório, mesmo que o ato beneficie a administração. Ou seja, o julgamento objetivo quer dizer, os critérios estão lá postos no edital. Então, a administração ela tem que respeitar aqueles critérios. Tem que o que está no edital para critério, para julgamento, é aquilo que vai ter que ser respeitado pela administração, tá bom? Aí aqui tem um método mnemônico do querido professor Herbert Almeida, que eu adoro, né? Professor espetacular, tá? Esquematizou todos os princípios lá do artigo 3º lá, né? Da Lei 14.133 de 2021. Aí ele fala assim, ó, jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentavelmente. E aí, aqui ele consegue falar sobre todos os princípios da licitação. Jovem, julgamento objetivo, que eu já
como posso dizer, expliquei todos eles, tá? Que eu só vou elencar o método mnemônico do professor Herbert Almeida, que senão o vídeo vai ficar enorme, né? Já tá bem grande, né? Olha só, jovem, julgamento objetivo, vinculação ao edital, motivação, aqui o sempre, ó, sempre, segregação das funções, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, licite, legalidade, impessoalidade, celeridade, igualdade, transparência, eficácia, com planejamento, competitividade, planejamento, proporcionalidade, país, probidade administrativa, interesse público, né? Segurança jurídica e desenvolver sustentavelmente. Desenvolvimento nacional sustentável, tá? Já expliquei todos eles, vamos continuando aqui. Critérios de julgamento da licitação, tá? Esses critérios de julgamento da licitação, eles vão ser combinados com as modalidades de licitação que eu vou explicar, tá bom? Aí os critérios, vocês não podem confundir, são diferentes das modalidades que eu vou explicar quais são, tá? As modalidades, nós temos 5 modalidades, né? Nós temos 5 modalidades de licitação e são diferentes dos critérios de julgamento. Eu vou primeiro falar aqui dos critérios de julgamento. Olha os critérios. São o maior lance, menor preço, maior desconto, melhor técnica, deixa eu colocar a canetinha mais fininha, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e todos esses são os critérios de julgamento. Aí o que acontece? Esses critérios de julgamento eles vão ser combinados com as modalidades de licitação. De acordo com a modalidade de licitação, a administração vai utilizar esse critério aqui para escolher a proposta mais vantajosa para a administração. As modalidades, eu vou aqui só dar uma pincelada, mas eu vou falar deles mais na frente. São 5, é o PCC LED, tá? É um método de mnemônico que eu criei para a gente guardar quais são as modalidades. Ó, as modalidades são o pregão, PCC LED, tá? PCC é aquele grupo, né? Organização não criminosa, mas serve para a gente guardar as 5 modalidades de licitação. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pregão. Aí você tem a concorrência. Lembre-se que são diferentes desses critérios, tá? Concorrência, concurso, que é diferente do concurso público para servidor. É um outro concurso esse aqui, tá bom? O leilão e o novo diálogo competitivo, que é a nova modalidade de licitação, tá? Eu vou explicar sobre esse diálogo competitivo. Não existia na Lei 8666/93, tá? Aqui só elenquei para vocês terem uma ideia, mas eu vou explicar as modalidades de licitação combinadas com esses critérios aqui de julgamento, tá bom? Continuando aqui, olha só. Aí aqui as modalidades, olha só. As modalidades, ó, diferente lá dos critérios. Modalidades de licitação. São 5, né? Olha só. Vou começar aqui, ó. Pregão, concurso, concorrência, leilão e o diálogo competitivo também do professor Herbert Almeida, tá? Esse esqueminha aqui. Aí agora nós vamos combinar as modalidades de licitação com os critérios de julgamento, tá bom? Olha só, modalidades de licitação. Modalidades de licitação. Quais são? Pregão, é o PCC LED, né? Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo, tá? Aí, olha só, o que é o pregão? O pregão, a administração pública vai fazer essa modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns. Olha só, definido como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital. O que é isso? Por exemplo, a administração pública, deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui que tá melhor. Administração pública para comprar, por exemplo, uma caneta, que o critério dela é objetivamente definido, né? Ela pode fazer o pregão, tá? E aí, quando ela utilizar esse pregão, o critério de julgamento vai ser menor preço ou maior desconto, tá? A concorrência, o que é a concorrência? Qual o fim colimado? Olha só, para aquisição de bens e serviços especiais, obras e serviços comuns especiais de engenharia
objetos de alta heterogeneidade e complexidade. Critério de julgamento: todos os critérios previstos na lei: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico, tá? E maior desconto, todos vão ser utilizados. A concorrência é utilizada para aquisição de bens e serviços mais complexos, né? Que tenham mais, que, por exemplo, não possam ser definidos com objetividade, tá bom? Aí vai ser utilizado essa concorrência, né? Por exemplo, digamos que vai, por exemplo, licitar para construir o metrô, né? O metrô aqui em São Paulo e tal. Vai utilizar a concorrência, com certeza. Que aí tem várias, né? Vários detalhes, né? Várias especificidades que vai precisar, tá bom? O concurso, olha só, olha só, não é, deixa eu trocar aqui a canetinha, não é concurso público de servidores, tá? Visa a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração. Esse é um outro tipo de concurso, tá bom, gente? É o concurso da licitação. Leilão. Olha só, o leilão é para alienação de bens imóveis ou bem imóveis inservíveis, que não servem mais para administração, né? Ou legalmente apreendidos. Seleção de proposta após diálogos. Critérios, o critério do leilão vai ser o maior lance. É o leilão, por exemplo, bens apreendidos pela Receita Federal vão ser alienados mediante leilão, né? Os bens móveis e servíveis da administração também, por meio de leilão e assim por diante, tá? E aí agora o famoso diálogo competitivo, né? Que eu vou explicar ele no detalhe, tá? Ele é uma nova modalidade, né? De licitação que está despencando nas provas, né? Olha só. Inovação da Lei 14.133, utilizado quando a administração não tem uma solução clara e precisa para a necessidade, precisa dialogar com licitantes para definir o objeto. Aí aqui é quando você tem visto uma inovação tecnológica que ainda não existe para uma coisa que a administração pública não tem, a própria iniciativa privada também não tem, e ela vai precisar criar algo novo, tá? E aí vai ter esse diálogo competitivo, vou explicar ele no detalhe mais à frente, tá bom? Aqui, olha só. Olha esse diálogo competitivo que dá despencando em todas as provas de todos os concursos, tá? Procurador, juiz, tudo, TCU, né? Para todos os concursos está despencando. Olha só. Olha a situação. Peraí, olha a situação. A situação, ó, olha só. Olha só, um tribunal precisa de substituir um software, mas o objeto é inovador. Não existe o software, tem que criar, né? Ó, o objeto é inovador, complexo, e o tribunal não sabe quais funcionalidades são possíveis, nem como seria a melhor implantação, pois não há solução pronta no mercado, viu? É uma solução que não existe no mercado, é uma coisa inovadora. Solução e modalidade, né? Olha só. O tribunal dialoga com licitantes para sugerir funcionalidades e meios de implantação. Após o diálogo, o tribunal define o objeto, realiza a competição e escolhe a proposta mais vantajosa, viu? É bem interessante, né? É bem diferente também. Aqui, fases do processo licitatório, tá? Aqui são as fasezinhas do procedimento lá da licitação, tá bom? Tem várias fasezinhas e aí concatenadas, né? E uma após a outra. A primeira fase que nós temos aqui é a chamada fase preparatória, né? Ó, aqui, ó. Fase preparatória. Essa fase preparatória é a fase do planejamento, né? É onde tem o plano de contratações anual, né? Aqui, na fase de planejamento, você vai ver quanto você tem de recurso, né? O que pode ser feito. Você faz o famoso ETP, que é o estudo técnico preliminar, né? Para definir com objetividade o que vai ser, qual tipo de planejamento, o que você quer comprar. É todo o estudo, né? Todo o planejamento do que vai ser feito para poder previamente saber quanto vai ser gasto, por que está precisando licitar, você tem que justificar e tudo mais, né? É bem interessante essa parte, né? E muito importante, né? Essa fase preparatória. Aí depois da fase preparatória, nós vamos ter, né, a divulgação do edital, que
tem a ver com o princípio ali da publicidade, né? Vai ser divulgado o edital, né? Aí vai ter um parecer jurídico, né, do órgão competente, e aí esse edital vai estar, o inteiro teor vai estar no PNCP. O que é o PNCP? Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Obrigatoriamente vai ter que estar quase no site, divulgado no Portal Nacional de Compras Públicas, tá bom? E aí, público edital, você vai ter a apresentação das propostas, né? Os licitantes vão ver lá e vão apresentar as propostas, aí tem os prazos mínimos, tem o modo de disputa, que é aberto ou fechado e tal, né? E aí eu não vou entrar nesse detalhe porque o vídeo vai ficar gigante. Vocês deem uma olhada no artigo 56 e 55 da Lei 14.133 de 2021, tá certo? Aí depois da apresentação das propostas, nós vamos ter a habilitação. Lembrando que todas essas fases estão no artigo 17, tá? Tá aqui pequenininho, artigo 17 da Lei 14.133 de 2021. Habilitação. Essa habilitação, ela vai verificar o quê? Olha só, vai verificar se a empresa ela está juridicamente, né, constituída, né, se tem algum impedimento jurídico dela nessa participação da licitação, se está tudo certinho. Ela vai ver a habilitação técnica, se a empresa dispõe das técnicas para que possa participar, né, prestar esse serviço ou fazer essa obra, né. A habilitação fiscal, ela vai ver em relação ao fisco, se ela está devendo ao fisco ou não, tá bom? Vai ver a habilitação social e trabalhista, ou seja, se está em débito, né? Se tem alguma verba rescisória que não foi paga, se está em dia, né? Com a questão trabalhista, também social, né? Vai ver se tem alguma pendência, né? Em relação a algum tributo social ou a parte social mesmo em si, né? E também vai ver a parte econômica financeira, que é o quê? Para ver se ela tem, como posso dizer, qualificação econômico-financeira para participação na licitação. Para ver se ela tem recursos, né? Para dar andamento ao serviço, para ver se ela tem condições de pagar seus colaboradores e etc. Tá bom? Aí saiu dessa fase de habilitação, nós vamos para a fase do julgamento. A fase do julgamento vai analisar e avaliar as propostas, vai desclassificar as propostas que não atenderam os requisitos do edital, né? Vai ver os critérios lá de desempate e vai negociar com o primeiro colocado, né? Pode baixar o preço, né? Vai negociar ali a prestação do serviço ou a obra, né? Que seja, né? E aí tem os prazos, né? O prazo de 3 dias, né? Dependendo da licitação, para poder apresentar recurso, tá? Ó, recurso. E aí quem vai poder apresentar recurso? Olha só, qualquer pessoa, recurso e pedido de reconsideração, porque o cidadão ele também pode impugnar o edital de licitação, porque tá ali em voga o interesse público, tá? E aí o cidadão também pode impugnar a licitação. O licitante vai impugnar e o cidadão também. E aí, passou dessa fase de se recursar, tá tudo certinho, aí vem a tão esperada homologação. O que é a homologação? A homologação é o ato administrativo em que a autoridade superior ela vai atribuir ao licitante vencedor, né, o objeto ali do contrato, tá bom? E aí é isso. Vamos pro próximo slide. Aqui eu vou fazer breves comentários sobre o contrato administrativo, tá bom? Porque a licitação, ela vai dar origem ao contrato administrativo, tá bom? Então a gente não pode deixar de falar dele, tá? Mas eu vou falar breves comentários porque o vídeo já tá gigante, né? Já estamos em quase 50 minutos de aulinha, né? Eu vou depois fazer um vídeo em separado para falar somente sobre o contrato administrativo, tá bom? Aí, continuando aqui, olha só, os contratos administrativos, né, que vão ser firmados em decorrência da licitação, né? Depois da licitação vai vir esse contrato administrativo. Olha só, o que são? São contratos firmados pela administração pública com o licitante vencedor,
após o procedimento de licitação, ou em caso de contratação direta também, tá bom? A submissão, olha só, ele é submetido às regras e princípios do direito administrativo, ou seja, ele é submetido às regras do princípios do direito público, né? Em que a administração vai estar, né? Via de regra, né? A administração, ela vai estar aqui, ó. Olha só, o Estado, peraí, só um minuto. O Estado, essa letra tá horrível, né? E o particular, olha só. E aí o Estado, ele vai estar numa posição, que eu sempre falo aqui, de verticalidade frente ao particular. O Estado vai estar aqui em cima e o particular vai estar aqui embaixo, por causa da supremacia do interesse público sobre o privado, tá bom? Esse contrato administrativo, ele tem uma desigualdade, né? Eu vou fazer uma comparação até aqui do contrato civil e do contrato administrativo. Ele vai ter essa desigualdade. Por quê? Porque o Estado vai estar aqui em cima e o particular aqui embaixo, né? Ele tem umas cláusulas exorbitantes em decorrência do poder de império da administração, tá bom? E eu vou explicar também um pouquinho sobre essas cláusulas exorbitantes. Não vou falar muito porque eu vou fazer um vídeo sobre eles. Essas cláusulas exorbitantes, elas vão dar alguns privilégios para a administração, tá? Olha só, a administração vai ocupar uma posição de superioridade, ó. É a supremacia do interesse público. Aí essas cláusulas exorbitantes, elas dão a possibilidade da administração pública realizar alteração unilateral de determinadas cláusulas, ou seja, a administração, ela mesma sozinha pode alterar algumas cláusulas. Ela pode aplicar sanções, ela pode rescindir o contrato por conveniência e oportunidade, algo que jamais seria aceitável no contrato civil. No contrato administrativo tem, tá bom? Isso é bem interessante vocês ficarem por dentro, tá? Aí eu vou fazer aqui uma explanação sobre, olha só, a diferença entre o contrato civil, contratos de administração e contratos administrativos. Olha só, olha o contrato civil. O contrato civil, ele é regido predominantemente por normas de direito privado, ou seja, a igualdade entre as partes, né? É o que a gente chama aqui, olha só, no contrato civil, regido pelo Código Civil, olha só, há uma horizontalidade entre o particular aqui, tá vendo? Né? Não há desigualdade. Aí também nós temos também os contratos da administração. O que são os contratos da administração? Contratos feitos pelo poder público, tá? São contratos firmados no âmbito do direito administrativo, podem, né, estar regidos por normas de direito administrativo e também por normas de direito público, tá? Olha só. Aí, se forem firmados no âmbito do direito administrativo, não vai ter esse poder de império. Exemplo aqui, por exemplo, uma locação de um imóvel pelo poder público. Imóvel. A letra tá horrível, né? Imóvel pelo poder público, tá bom? Por exemplo, a alocação de imóvel pelo poder público, a Defensoria Pública da União, por exemplo, ela aluga um imóvel para poder desempenhar suas principais atribuições. Então, ali, ela vai estar regida por normas de direito privado, embora haja algumas derrogações dessa norma de direito privado, porque foi feita uma licitação, né, para poder alugar esse imóvel, mas vai estar ali regido ali pela lei de locações também, tá bom? Aí, isso aqui, ó, diferente, tá? Vou colocar aqui, diferente dos contratos administrativos. Os contratos administrativos são regidos por normas de direito público, olha só, regido por normas de direito público, regido pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Aí tem a verticalidade do Estado frente ao particular e contém aquelas cláusulas exorbitantes que eu falei, tá vendo? Os contratos administrativos, a administração pública, ela vai estar numa posição privilegiada frente ao particular. E ela vai ser regida por normas de direito público, tá bom? É bem interessante essa distinção aqui, tá? Olha só, formalização
dos contratos administrativos. Aqui, vou falar com vocês. Já está acabando a aulinha, tá, gente? Ó, Lei 14.133, artigo 89. Olha só. Os contratos que trata esta lei regerão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, contratos administrativos, olha. E a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, ou seja, as normas de direito privado só vai ser aplicado supletivamente, tá? Não principalmente vão ser normas de direito público, tá bom? Aí, olha só, todo contrato deverá mencionar nomes das partes, seus representantes, finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas dessa lei e cláusulas contratuais, normas de direito público, tá vendo? Ó, os contratos deverão, tudo isso está lá no artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, tá bom? Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão, é o quê? O princípio da transparência, né? As condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e responsabilidades das partes, princípio da legalidade, né? Em conformidade com os termos do edital, também princípio da legalidade, e da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e a respectiva proposta, tá vendo? Tudo de acordo com o princípio lá do direito público, tá? E é isso, gente, o vídeo ficou enorme, espero que tenha sido o mais claro e objetivo possível. Tem muito mais coisa, tá? Mas assim, se eu for falar tudo que tem para falar de licitações, eu vou ficar umas 3 horas aqui falando, porque é muita coisa. Então, baixe o e-book lá do professor Herbert Almeida, né? E leiam, né? Aprendam e estudem, porque o estudo ele vai mudar a vida de vocês para sempre, tá bom? Olha só, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Compartilhem o vídeo e lembre-se, o conhecimento é a luz para as trevas da ignorância, tá bom? Compartilhem o vídeo, tá? E eu espero vê-los no próximo vídeo aí do canal. Fiquem com Deus.